Agora, as dificuldades ortográficas tem muitas coisas que, tipo, dentro de uma frase a gente não percebe porque a pronúncia é praticamente a mesma coisa, né? Mas existe uma escrita diferente. Por exemplo, que com acento, que sem acento. Por que junto, separado, com acento, sem acento, né? De mais junto, de mais separado. A gente tem esses casos. A par ou ao par, né? Ao invés de ou em vez de. Então, cada caso tem uma forma correta de usar, né? Para cada caso, para cada sentido, a gente tem uma forma correta de usar e a gente vai passar por esses casos. Quanto à prova do CESP, tá? Vocês vão ver aqui nos exercícios que eu não consegui muitos exercícios que cobram tanto essa parte ortográfica de emprego de letras. Os exercícios que eu encontrei com emprego de letras, verificar se está escrito certo, com S, com Z, o último histórico de cobrança foi em 2013, então, tipo, pode ser que não aconteça de cair, mas já foi cobrado, então a gente não pode descartar, né? Mas essa parte de dificuldades ortográficas cai bastante, tá? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos começar com o uso do que sem acento ou com acento. A questão com acento e sem acento vai da tonicidade. O que com acento é um que tônico e o que sem acento é um que átono. Na língua portuguesa, a gente consegue dividir as classes gramaticais que são tônicas das classes gramaticais que são átonas ou atônicas, né, que não tem tonicidade. As tônicas, principalmente, nós temos substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, pronomes tônicos, porque nós temos pronomes átonos também, tá? Pronomes tônicos. Já as átonas, nós temos conjunções, nós temos artigos, nós temos preposições, principalmente, temos as interjeições, tá? E também temos pronomes átonos. Eu vou colocar ali não, dentro da parte de acentuação a gente fala isso também. Então, o que acontece? Quando o meu que exercer função, por exemplo, de uma conjunção, ele não leva acento. Ele pode ser uma conjunção, certo? Quando ele for um pronome relativo, por exemplo, ele também entra aqui dentro da parte átona, então ele não tem acento. Mas o meu que, ele pode ser um substantivo, e aí ele tem acento. Só que, além disso, né, dessa tonicidade, eu tenho, por exemplo, um que, interjeição tem acento. A ideia principal é, se o meu que termina oração, termina frase, ele tem acento. Tá? Independente da classe gramatical que ele entrar, ele vai ter acento porque ele está terminando a minha frase. Agora, se ele estiver no meio da frase, se ele for pronome interrogativo, se ele for pronome relativo, se ele for conjunção, ele não vai ter acento no meio da frase. Porém, se ele estiver no meio da frase e for substantivo, tá? Ele vai ser acentuado. E o substantivo, eu vou saber que o meu que está sendo usado como substantivo quando ele tiver determinante. O que é um determinante? Uma palavrinha que acompanha o substantivo ali. Por exemplo, um artigo é um determinante do substantivo. O pronome é um determinante do substantivo. Adjetivos são determinantes, tá? Então, por exemplo, a gente tem assim, ó. Minha vida é cheia de ques. Quando o substantivo, o que, pode ter até plural, porque ele é uma classe variável, né? Maria tem um que de mistério. Esse aí, ó, antes do que, é um determinante, é um artigo, né? Então, esse que é substantivo, tá certo? E como interjeição, né, ele vai ter acento, porque geralmente a gente fala assim, que é a única palavra da frase, ou seja, ela é a última, a primeira e a última ao mesmo tempo, né? A única palavra, então ela tem que ter acento, tá certo? Ele é tônico. Bom, vamos agora para os tipos de porquê. E os porquês caem muito. Muito, muito, muito.
A gente dominando os tipos de porquê, essas coisas estão todas na anotação, tá? A gente dominando os tipos de porquê, vocês vão ver a quantidade de questões que a gente, assim, ganha na prova. Porque realmente a prova vem muito assim, tipo, eu posso substituir o porquê, aí tá lá o porquê junto, sem acento, por porquê separado, sem acento. Não pode, eles são diferentes, não tem nada que, tipo assim, pode ser um ou outro. Se é um, não pode ser nenhum dos outros. Tá? Então, os tipos de porquê não é difícil. Vou passar para vocês algumas táticas para a gente perceber ali qual que é o tipo de porquê que a gente vai usar. Tá? Mas, dominando esse tipo de porquê, a gente ganha muita questão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui na ordem os porquês da anotação. Tem esse porquê. Bom, o que acontece? Vamos lá. Porquê separado e sem acento. Ele pode ser duas coisas. Esse aqui é um que pode ser só, o único que pode ser duas coisas. Ele pode ser pronome interrogativo. E aí ele aparece em perguntas diretas ou indiretas. O que é uma pergunta direta? Pergunta direta é aquela que tem ponto de interrogação. Por que você faltou a aula? Por que você faltou a aula? Esse porquê aqui, pronome interrogativo em pergunta direta. Agora, quando eu falo assim, ó, João não disse por que faltou a aula. Não tem um ponto de interrogação, mas isso é uma pergunta indireta. E como que eu sei que é uma pergunta indireta? Perguntas indiretas, elas têm verbos que a gente chama de verbos dicende, ou verbos de dizer. São verbos que indicam algum tipo de fala, algum tipo de questionamento. Por exemplo, perguntar, dizer, questionar, indagar, né? Tipo, João indagou por que faltei a aula. Esse indagar é um verbo dicende. Então, dá uma ideia de que ele disse alguma coisa, que ele falou alguma coisa, que ele questionou alguma coisa. E aí, a gente vem com a ideia de pergunta. E aí, se a gente vem com a ideia de pergunta, é esse porquê separado aqui, porque ele é pronome interrogativo. Tá? No meio, vou colocar aqui, né? No início ou no meio da frase. Tá? Então, deu ideia de pergunta, é uma pergunta, né? Está sendo pronome interrogativo no início ou no meio, porque separado. E existe mais um caso, que é quando ele é pronome relativo. E aí, nesse caso, ele equivale a pelo qual, ou pela qual, pelos quais ou pelas quais. Tá? Por exemplo, a rua porque passou é escura. Nesse sentido, eu estou dizendo a rua pela qual passo é escura. E vocês acham que na prova eles vão colocar pela qual? Não, eles vão colocar porque passo. Né? Para você confundir ali e pensar, pergunta o que é. Não, é o pronome relativo precedido da preposição por. Que é o pronome relativo e por é a preposição. Tá? Nos pronomes relativos, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que se depois do pronome relativo existe algum termo que exige preposição, essa preposição vem antes do pronome. Então ela está aqui, ó, quando é pronome relativo. Uma dica para vocês é que quando nós temos o porquê separado como pronome interrogativo, nós conseguimos substituí-lo por qual motivo, por qual razão. Então, quando eu falo assim, ó, por que você faltou? Eu consigo dizer por qual motivo você faltou. Se eu consigo substituir perfeitamente por aquilo ali, é porque é esse porquê separado. Tá? Então, dois casos. Por qual motivo ou pelo qual. Qualquer substituição que eu conseguir e der certinho é o porquê separado. Tá? Sem acento. O porquê separado com acento, ele é pronome interrogativo também. Aparecem perguntas diretas e indiretas, porém, no final da frase. E aí, como ele é pronome interrogativo, ele também pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Certo? Por qual motivo, por qual razão. Então, por exemplo, João faltou e não disse por quê. João faltou e não disse por qual motivo. Olha o verbo disse aí, ó. Dizer,
né? Verbo dizer como o verbo de dizer, verbo dicente, que indica que eu tenho uma pergunta indireta. Então, como pronome interrogativo no final da frase, nós usamos o porquê separado sem acento. Só isso. Somente esse uso. O porquê junto sem acento é uma conjunção. É uma conjunção causal ou explicativa. E aí, como conjunção causal ou explicativa, né, ele equivale ao pois. Por exemplo, João faltou porque estava doente. João faltou pois estava doente, certo? Tem outras conjunções, né? Uma vez que, visto que, são as conjunções causais. Visto que, são as conjunções causais e explicativas que nós temos. Qualquer conjunção causal e explicativa que a gente conseguir usar dentro da frase, né, é o porquê junto e sem acento. E por fim, nós temos o porquê junto com acento, que é o nosso substantivo. Tá? E aí, como substantivo, ele tem determinante, nem sempre, mas na maioria dos casos. Ele tem um determinante, que pode vir antes ou depois, mas ele equivale às palavras motivo ou razão. Tá? Então, quando eu conseguir substituir por motivo ou razão, não é por qual motivo, é somente motivo ou razão. Sempre que eu conseguir substituir por uma dessas duas palavras, por exemplo, ele é um substantivo e, portanto, deve ser escrito junto e sem acento. Tá certo? Por exemplo... Oi? E com acento, perdão. Por exemplo, ele não definiu o porquê de sua atitude. Ele não definiu o motivo da sua atitude. Ele não definiu a razão da sua atitude. Certo? Isso é um esqueminha dos tipos de porquê. Ok? O próximo que nós vamos falar é o senão junto e senão separado. Senão junto, tá? É conjunção. Conjunção adversativa, equivale a mais sim ou do contrário. Por exemplo, não comeu o bolo que a esposa fez, senão um pedaço de pudim deixado pela sogra. Não comeu o bolo que a esposa fez, mas sim um pedaço de pudim deixado pela sogra. Outro exemplo, ponham por favor a criança para dentro de casa, senão poderá adoecer seriamente. Do contrário, poderá adoecer seriamente. Consegui substituir por algumas dessas expressões, mas sim, do contrário, é o senão junto. Tá? Inclusive, essas questões de substituições, as substituições possíveis, o ideal é a gente guardar e decorar. Não tem outra forma. A melhor forma é decorar essas substituições, lembrar todas as substituições possíveis, igual aqui, né? Porque a gente vai testar se está escrito, né? Se está escrito corretamente, se é junto, se é separado, se é com acento e etc., fazendo essas substituições. Né? Fez a substituição, deu certo, então é daquela forma ali que tem que ser escrito. Então o ideal é guardar. E ele pode ser também como preposição de exclusão, no sentido de exceto, a não ser que, salvo. Por exemplo, o diretor não fazia outra coisa senão criticar. O diretor não fazia outra coisa, exceto criticar, a não ser criticar, certo? Toda vez que eu conseguir fazer essa substituição também, né, o senão deve ser escrito junto, ok? Essa preposição de exclusão, né, ela é classificada muitas vezes como uma expressão denotativa de exclusão. As expressões denotativas, as palavras denotativas, nós vamos ver dentro das classes gramaticais que elas ora funcionam como uma preposição, ora funcionam como um advérbio, mas elas não têm todas as condições para se encaixar dentro dessas classes. Então, por isso que elas são chamadas de expressões denotativas. Ora elas funcionam como uma coisa, ora funcionam como outra, ora não funciona como nenhuma, porque às vezes, por exemplo, preposição, mas preposição une palavras.
aqui está unindo orações, mas se não é conjunção é que une oração. Então, tipo, essas palavras denotativas a gente vai falar dentro das classes gramaticais, tá? Mas elas expressam algumas ideias igual conjunções e preposições. Então, se não junto, né? Quando for conjunção adversativa, no sentido de mas sim, do contrário, né? Adversativa dá uma ideia de oposição, ou quando ela for uma expressão denotativa, sinônima de exceto, a não ser, salvo. E o senão junto, e o senão separado, ele é a conjunção condicional se acompanhada do advérbio de negação não. Equivale ao caso não, né? Por exemplo, se não fizerem o dever logo, não receberão o prêmio que lhes prometi. Caso não façam o dever logo, não receberão o prêmio, certo? Isso é uma condição acompanhada de uma negação. Então, nesse caso, o senão é separado. Beleza? Mal com U e mal com L. Mal com U é o adjetivo, né? Nós vamos guardar que ele é o antônimo de bom. O antônimo de bom. O mau treinador efetuou más ações por causa da má conduta da coordenadora que reclamou do mau comportamento do time. Todos esses mal, mas, má, tudo adjetivo, contrário de bom. Observem que o adjetivo mal, ele permite flexão de número e de gênero. Eu tenho masculino e feminino, mal e má, e eu tenho singular e plural, mal e maus, ou mas, né? O mas com acento ali no A, indicando o adjetivo má, certo? Ele pode, agora, o substantivo, agora o mal com L, ele vai ser usado como advérbio, tá? Antônimo de bem, beleza? Modificando um verbo. O time jogou mal porque não treinou adequadamente. Esse mal acompanha o verbo jogar. De que modo o time jogou? Mal, é um advérbio de modo nesse caso aqui. Ele pode ser um substantivo abstrato, né, como sinônimo da palavra maldade. Tipo, poderia falar, não há maldade que sempre dure, mas eu também posso falar, não há mal que sempre dure. Esse mal é com L, tá? Que vem de maldade. E também como conjunção temporal, no sentido de assim que, logo que, por exemplo, né? Mal ele chegou na sala, todos começaram a rir. Tipo, esse mal, assim que ele chegou na sala, todos começaram a rir. Tá? Como conjunção temporal também, o mal com ele é usado. Tampouco e tão pouco. Tampouco é um advérbio, equivale a também não, muito menos, nem sequer. Os alunos não entregaram a prova, tampouco fizeram um trabalho que valia nota. Tá? Muito menos, né, fizeram tal coisa. Geralmente, né, esse tampouco, ele vem precedido de uma outra negação. Não fez isso, nem aquilo, né? Não fez isso, tampouco fez aquilo. Então, eu tenho uma negação antes. O tão pouco, ele já é uma intensificação, né? Eu tenho uma ideia aqui de intensidade. Ele equivale ao muito pouco, né? Por exemplo, João estuda tão pouco, né? Tipo, João estuda muito pouco, né? Esse é o sentido do tão pouco separado. O tão, né? O tão aí é um advérbio de intensidade, né? Intensificando a palavra pouco, certo? Falaram tão pouco durante a palestra que todos ficaram surpresos. Tudo certo? Mas e mais. Mas, conjunção. Conjunção adversativa, sinônimo de porém, entretanto, contudo, todavia, né? E em alguns casos, como conjunção aditiva, porém fazendo parte da conjunção, não só, mas também, tá? Todos participaram do evento, mas nem todos ficaram para a confraternização. Entretanto, nem todos ficaram para a confraternização, tá? Esse mas, sem o izinho ali, ó, mas conjunção. Tá? E em algumas situações ele funciona como uma palavra denotativa de ênfase ou de situação. Tipo, sabe quando a gente pergunta assim, ó, mas quem afinal chegou à nossa festa?
Esse mas ali, ele não faz, palavra denotativa, né, de ênfase, ela não faz falta na oração. Eu posso remover ela, que a oração continua fazendo sentido, né? Por exemplo, eu posso falar, quem afinal chegou à nossa festa? Então esse mas aí, como ele não faz, né, falta, ele é classificado como uma palavra denotativa de ênfase ou de realce, ou expletiva, tá? Ela não faz falta na nossa frase, só para dar ênfase mesmo. Mas quem é você? Não estou opondo nada, não está tendo nenhum tipo de oposição. Eu poderia perguntar, quem é você? Sem falta nenhuma do mas, tá? Já o mais, ele é um advérbio de intensidade, né? E aí, como advérbio de intensidade, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Por exemplo, estude mais. Estou mandando você estudar mais no sentido de intensificar o seu estudo. Está modificando o verbo estudar, né? Por exemplo, aqueles alunos precisavam estudar mais para ingressar em um concurso. Ou ainda, eles agora sentiram mais vontade de estudar do que antes, né? Esse mais aí também está, nesse caso, esse mais aí, ele está funcionando como pronome indefinido, né? Porque ele está modificando um substantivo. Em ambos os casos, o mais é antônimo de menos. Então, se eu conseguir substituir por menos, eu tenho mais. Estude menos, né? Por exemplo, eles agora sentiram menos vontade. Consigo substituir, é o mais com o i. Tá certo? Onde e aonde? O onde e o aonde, um dos principais casos dos dois, depende do verbo que acompanha eles. O onde, né? Os dois casos são usados para se referir a algum lugar, certo? Por exemplo, eu pergunto, onde você mora ou aonde você mora? Onde? Por que eu pergunto onde você mora e não aonde? Por causa do verbo morar. O onde, ele é usado com verbos estáticos. E esses verbos estáticos exigem a preposição em. Certo? Você mora em algum lugar ou você mora a algum lugar? Você mora em algum lugar. Então eu pergunto, onde você mora? Já o aonde, ele é usado com verbos que indicam movimento. E esses verbos que indicam movimento, eles exigem a preposição a. E aí é essa preposição a que se aglutina aqui, ó, junto com o onde, por isso que vira aonde. Por exemplo, quem vai, né, o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, eu vou te perguntar aonde você vai. Aonde você vai, tá? E aqui, dentro disso aqui, entra uma coisinha que a gente vê muito errada aí, ó. Principalmente em supermercados, lojas que fazem entrega. Eu falo entrega em domicílio ou entrega a domicílio? Isso é uma pegada. Entregar. O verbo entregar, ele é movimento ou ele é estático? Entregar. Ele passa a ideia de movimento, mas ele não é de movimento. Ele é estático. A ação de entregar, você faz a ação de entregar, você vai correndo, andando. Não, você entrega parado. Não entrega? Então, entregar é um verbo estático. E aí eu falo entrega em domicílio. Tá? Entrega em domicílio. É porque o verbo entregar, ele passa essa ideia. Tá, a pessoa vai entregar, então ela vai sair lá do lugar que ela está, ela vai se movimentar até mim e vai me entregar. Mas olha só, ela vai se movimentar até você. Na hora que ela chega até você, na hora que ela chega em você, o que ela faz? Ela para e te entrega a coisa. O verbo entregar, a ação entregar, é estática. Por isso que é entrega em domicílio. Ninguém... Assim, né? Ultimamente o povo tem feito isso de passar com as motos e jogar as encomendas da gente lá dentro, né? Isso é uma entrega, isso é um tipo de entrega a domicílio, porque eles não param a moto para entregar. Mas entregar é um verbo estático, tá? E exige a preposição em. Por isso que a gente fala entrega em domicílio. Na anotação aí vocês têm alguns exemplos, né? Ó, verbos que indicam permanência, ficar, morar, viver, entregar,
né? O onde, ele, em alguns casos, a gente não consegue enxergar o verbo, né? Qual que é a ideia que o verbo está passando ali, se é um verbo estático, se é um verbo de movimento, mas ele equivale a em que lugar ou no lugar em que, tá? E aí, nesses casos, também a gente usa o onde. Eu acho que tem até um exemplo aqui, ó. Não sabemos... Não, chegamos à parte final do continente, onde já encontramos grandes icebergs, né? No lugar em que encontramos grandes icebergs. Consegui fazer essa substituição, é o onde, tá certo? Beleza. Tudo tranquilo até aqui? Vamos para mais um caso polêmico aqui, que é os as, né? A com H, A com crase, A sem crase. Estes 3 casos aqui também geram um pouco de polêmica, mas não tem dificuldade nenhuma em usar um deles aqui, tá? O A com H é uma forma do verbo haver, tá? Ele é uma variação, né, uma flexão do verbo haver. E o verbo haver, na terceira pessoa do singular, ele indica tempo passado, né, tempo decorrido passado. E aí guardem esse passado aqui, ou existência. Por exemplo, eu posso falar há 50 alunos na sala. Esse A com H aqui, ó, porque eu estou falando de existência, tá? Ou ainda, estudo português há 10 anos. Passou? Já se passaram 10 anos, né? Então eu uso esse A aqui. Esse A, indicando o tempo decorrido, ele é sinônimo do verbo faz, né? Do verbo fazer. Estudo português faz 10 anos. Faz 10 anos que estudo português. É isso aqui. Lá dentro da parte de sujeitos, né, nós vamos ver que tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, o tempo passado, vão ser escritos sempre na terceira pessoa do singular. Tá? São casos de oração sem sujeito. Não existe sujeito ali. Tá? E também no caso de existência. Tá? No caso de existência também vai ser escritos na terceira pessoa do singular. Por exemplo, vamos supor que ontem, né, tiveram 10 eventos na cidade. E eu vou falar isso com o verbo haver. Vou falar, houve 10 eventos na cidade ontem. Eu não falo houveram 10 eventos na cidade, porque é um caso de existência. Tá? Bom, então no caso do A, né, com H como forma do verbo haver, nós temos esses 2 casos aqui. O A sem acento, ele pode ser algumas classes gramaticais. Ele pode ser a preposição, tá? Aquela preposição igual a gente viu lá dos verbos de movimento, né? Irá a algum lugar, é essa preposição aqui, tá? Ele pode ser artigo feminino. Então, a moça estava aqui. É artigo feminino. Ele pode ser pronome demonstrativo. E nesse caso ele vai equivaler a aquela, tá? Por exemplo, deixa eu olhar aqui para nós um exemplo. Esta obra é a que indicaram no censo. Né? Esta obra é aquela que indicaram no censo. Geralmente, quando ele é pronome demonstrativo, ele é acompanhado de pronome relativo. E eu gosto de chamar esse caso aqui, ó, de caso DR, porque vai vir sempre nessa ordem, demonstrativo e relativo. Tá? Vai vir o a mais o pronome relativo, o que, por exemplo. Tá? É normal dessa forma. Então, a que. Isso pode variar com o ou. Nesse caso também pode vir o que. Tá? No sentido de pronome de DR também. Vou saber que é caso DR, que aquilo ali é pronome demonstrativo, porque o pronome ele vai estar se referindo a justamente o pronome demonstrativo, o pronome relativo. Tá? Mas dentro do pronome relativo a gente fala isso também. E ele pode ser pronome pessoal oblíquo. Por exemplo, não a encontramos ainda. Tipo, não encontramos ela. Certo? Não a encontramos ainda. Então, quando a gente tem um pronome pessoal oblíquo, a gente também usa esse a sem nada. Sem crase, sem nada. Né? E, por fim, o a com crase. Né? Na verdade, o a com acento grave.
O a com acento grave, ele é a junção da preposição a com o artigo a, o artigo feminino a. Ele só vai acontecer, né, quando o termo antecedente exigir uma preposição e o termo consequente, o termo que vem depois desse a, permitir a presença do artigo. Por exemplo, deixa eu ter que olhar aqui, a memória está fraca. Enviarei a correspondência à empresa. Quem envia, deixa eu anotar esse exemplo aqui. Correspondência à empresa. Por exemplo, então, quem envia algo a alguém. Eu tenho um verbo aqui, ó, transitivo direto e indireto, onde eu tenho um complemento direto que não exige preposição, logo isso daqui é esse azinho aqui, artigo, correspondência feminina, e tem um complemento indireto que exige preposição. Ou seja, aqui eu tenho a preposição que é exigida pela parte indireta do verbo, mais o artigo feminino que pode estar precedido, né, por causa da palavra empresa, que é feminina. Então eu tenho um artigo aqui feminino, por causa da palavra empresa. Portanto, a preposição a mais o artigo a se juntam ali, né, e viram a crase. Crase é o nome do fenômeno de junção de duas letras iguais, tá? Isso aqui não chama crase, isso aqui chama acento grave, tá certo? Já vi em prova cobrando isso. Qual o nome do sinal gráfico indicado na palavra tal? Ah, aí dá o a aqui, ó, com essa crase. Aí na letra A estava lá, crase. Não é crase, o sinal gráfico se chama acento grave. E crase é o nome do fenômeno de aglutinação. Sim, sabia não? Então agora você está sabendo. Crase é o nome do fenômeno. Sim, caiu em prova, já vi em prova. E na prova, a primeira alternativa era crase. Não é crase. Crase é o nome do fenômeno. Tá? Uma dica, tá? Para vocês perceberem se tem crase ou não, né? Se é um caso de crase ou não, é só vocês substituírem por uma palavra masculina e ver se eu consigo formar o ao. Por exemplo, ao invés de empresa, coloca uma palavra masculina, diretor. Enviarei a correspondência ao diretor. Ou seja, eu tenho a preposição a, que foi exigida por aqui, mais o artigo o nesse caso. Só que nesse caso não tem crase, porque são letras diferentes, né? Ou seja, ficar as duas ali explícitas, ao diretor. Então, deu essa substituição, é porque tem acento grave. Beleza? Para essas três aí, nós temos essas observações. Vou limpar aqui. Depois, qualquer coisa, se eu limpar e vocês não tiverem tempo de ter anotado, eu vou mandar o vídeo para vocês e vocês pausam o vídeo e fazem a anotação. Bom, vamos lá para mais um. Em vez de e ao invés de. Em vez de e ao invés de, nós vamos lembrar de duas coisas. Ao invés de, sempre passa uma ideia de oposição. Em vez de, sempre passa uma ideia de substituição. Tá? Substituição. Bom, tendo isso em mente, não tem mais nenhuma dificuldade quanto ao uso dos dois. O em vez de, eu vou substituir. Por exemplo, na festa, resolveu beber cerveja em vez de vinho. Substituir uma coisa pela outra. Tem alguma ideia de oposição aí? Não, cerveja não é o oposto de vinho. Oposição é antônimo. Amor e ódio, por exemplo. Isso é oposição. Então, aqui foi uma substituição.
substituir a cerveja pelo vinho, né? Substituir o vinho pela cerveja. Então, em vez de... Já o ao invés de passa uma ideia clara de oposição. Por exemplo, no velório, a prima do defunto ria ao invés de chorar. Rir é o oposto de chorar, certo? Então, eu tenho o uso do ao invés de ir. Tá? Existem casos onde eu posso usar o invés de junto com o ao invés de? Existem. Quando às vezes o contexto ali indica tanto a questão oposta quanto a questão de substituição. Tá? Eu posso ter esses casos também. Só que fiquem cientes de que a ideia muda. Se eu colocar o invés de no lugar do ao invés de, eu vou mudar a ideia. Tá? Eu não vou mais estar falando de oposição, vou estar falando de substituição. Fez uma coisa em vez de outra, por exemplo. Tá? A pessoa optou por fazer aquilo, tá certo? Bom, então, em vez de ir ao invés de, nós temos só isso. O próximo é o afim separado e o afim junto. O afim separado, ele faz parte, né, da locução prepositiva a fim de, ou da locução conjuntiva, né, da conjunção a fim de que, e ele passa uma ideia de finalidade, tá? Por exemplo, Maria estuda a fim de passar em um concurso. Esse afim não é a finalidade do estudo dela, então é o afim separado, tá certo? O afim separado, né, ele pode indicar também o sentido de desejo, né? Tem finalidade, objetivo, meta e desejo. Então, quando você está afim de alguém, esse é afim separado, tá? É o afim separado, não é o afim junto, é o afim separado. Então, olha só, por exemplo, na sala ninguém estava afim de conversar. Ninguém tinha o objetivo de conversar, ninguém tinha vontade de conversar, tá? Então, é o afim separado. Comprei novos livros a fim de que ela passasse no concurso. Qual foi a finalidade da minha compra de livros? Que ela passasse no concurso. Então, esse afim também é separado. Já o afim junto, ele tem uma ideia de semelhança. Algo que é semelhante a outra, né? Que é próximo, que possui afinidade. Na grade escolar, biologia e química são matérias afins. Tá? Afins porque são semelhantes, possuem afinidade. Tá? São matérias semelhantes. E aí, esse afim junto, ele possui plural. Tá? Porque como ele faz, né? Como ele pode ser possui plural, porque como ele pode ser adjetivo, né? O adjetivo flexiona. Já o afim separado, ou ele é preposição ou ele é conjunção. Preposição e conjunção é invariável, né? Não possui flexão de número. Então a gente nunca vai conseguir usar na forma plural. Tá? João e Pedro tinham temperamentos afins. O temperamento dos dois era parecido ou era diferente? Parecido, semelhantes. Né? Afim junto também, porque está no plural. Tá certo? Ao encontro de e de encontro a. Esse afim junto ele é dado só no final da frase? Não, ele pode aparecer em qualquer posição. Pode aparecer em qualquer posição. Tá? Aqui deu coincidência dos dois exemplos estarem no final, mas pode aparecer em qualquer parte da frase. De encontro a e ao encontro de. Bom, a ideia das duas aqui, né, é importantíssima. Ao encontro de, passa uma ideia de favor, de favorável, de uma ideia favorável, de uma coisa favorável à outra, né, e também em direção a alguma coisa. Em direção, não em colisão a outra coisa, mas em direção a alguém, tá? E aí eu vou circular esse a aqui e vocês vão lembrar no sentido de aproximação. Aproximação tanto no sentido de semelhança, né, de ideias. Minhas ideias iam ao encontro das suas, né? Ou seja, nós tínhamos ideias semelhantes, parecidas, né? Nossa opinião era parecida. E tanto no sentido de aproximação física, né? Tipo, quando a mãe viu o filho que há muito tempo não via, ela foi correndo ao encontro dele. Tá certo? Então aqui a gente tem o sentido de aproximação. Já o de encontro a, vocês vão lembrar que o de, né, o de aqui, passa a ideia de distanciamento. E aí a gente tem, né, o oposto aqui
da questão das ideias, das opiniões ali, que são ideias e opiniões que são diferentes, divergentes, certo? Elas são distintas. Por exemplo, eu posso falar, né? A decisão do pai foi de encontro aos anseios da família. Tipo, a família queria que a decisão fosse uma, ele tomou uma decisão diferente. Então, ideias opostas, certo? E também passa a ideia de choque, né? Uma coisa contra. Quando você se choca com alguma coisa, por exemplo, o ônibus foi de encontro ao poste, né? Ou seja, ele bateu no poste, tá certo? O motorista perdeu o controle e o carro foi de encontro ao poste, tá certo? Aí, no caso aqui não tem, né, essa ideia de distanciamento, nós vamos lembrar aqui de choque. Só que no caso o choque, ó, quando ideias se chocam é por quê? Porque elas são diferentes. Quando elas se chocam, elas são diferentes. Então, o choque também tem um choque tanto físico quanto o choque de ideias, certo? Tanto, qualquer um dos dois casos a gente vai usar o de encontro a, tá? Minhas ideias vão de encontro às suas. Minhas ideias se chocam, né, com as suas, são diferentes. O ônibus foi de encontro ao poste, né? O ônibus se chocou com o poste, tá certo? Lembrem assim, fica mais fácil de guardar. Depois, lá nos materiais do curso, eu vou postar para vocês uns mapas mentais, tá? Estou elaborando alguns, de acentuação já está quase pronto. Eu vou postar lá, porque aí vocês imprimem ou fazem depois para guardar, né? Mais fácil, porque aí tá só os pontos principais, as dicas, não tem texto explicando as coisas, aí é mais visivelmente melhor para relembrar o conteúdo. Acerca de com A junto, acerca de com A separado e acerca de com H. Aqui, aqueles casos de A sem acento, A com H, ajuda a gente. Começando aqui, ó, acerca de com H, tempo passado, aproximado. Estudo português, ao invés de falar que eu estudo português há 10 anos, eu vou falar que eu estudo português há cerca de 10 anos. Ou seja, eu não estou falando exatamente 10, eu estou falando há aproximadamente 10 anos. Tá? Então, o acerca de com H, no sentido de faz aproximadamente. Né? Aqui passa uma ideia de tempo passado. E o acerca separado com A, ele passa uma ideia tanto de distância quanto de tempo futuro, porém ambos aproximados. Por exemplo, moro a cerca de 500 metros daqui. A cerca de distância, esse acerca aqui, ó. O evento acontecerá daqui a cerca de 2 meses, 10 anos, por exemplo, né? Esse daqui a cerca de, né? Ou daqui a, tá? Esse a também sem acento aqui, tá? Nós temos um exemplo aqui, ó. Quando nós a encontramos, estávamos a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Estávamos a uma distância de aproximadamente 20 quilômetros da fronteira, certo? E o acerca junto, né, ele indica a respeito de assunto. Ele expressa a ideia de um assunto, né? Por exemplo, na aula de hoje, estamos discutindo acerca de ortografia. Estamos discutindo sobre ortografia, a respeito de, é o assunto, tá certo? Vamos lá para mais uma. Estamos quase acabando esses
casos ortográficos aqui, tá? São casos muito cobrados, mas no final do curso, na aula de significação de palavras, a gente vai falar de parônimos e homônimos. Então, alguns, às vezes, a gente até revise, relembre, porque parônimos e homônimos, né, parônimos são palavras parecidas. Então, por exemplo, homônimos, né, a pronúncia é igual e a palavra é escrita igual também, né? Por exemplo, aqui o acerca de com H e o acerca de com A são homônimos, né? A gente pode relembrar eles aí. E aí a gente vai ver alguns outros casos que eu não trouxe aqui para nós, tá? Depois nós temos a par e ao par. Esses dois aqui, eles são tranquilos, às vezes oferecem algum perigo quando a gente não sabe o que significa, né? A par, tipo, estou a par do assunto, né? Estou ciente do assunto. Esse a par aqui. Ao par é equivalência monetária. Eu uso isso aqui para falar de moedas. Tipo, exemplo aqui, ó. Será que o euro está ao par do dólar? Será que 1 euro equivale a 1 dólar? Ao par, tá certo? Equivalência monetária. Equivalência cambial, tá certo? Então, isso aqui, ó, a gente vai usar para isso. Meu salário está ao par do seu. Equivalência monetária. Ok? Ou seja, eles estão andando ali, ó, no mesmo nível. Hã? Isso aí. Seguinte, cuidado para não confundirem, tá? O a par, se eu não me engano, junto, é um animal. Eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é um animal. Um animal, um pássaro, não sei, a par, tudo junto, tá? Existe a palavra a par junto, mas não entra aqui não, porque já como se diz, já está relacionado a um vocabulário mesmo, sabe o que é, mas nunca vi. Ok? Então, a par e ao par, fechamos. Vamos para mais uma, haver e haver. Haver, assim. E haver. O haver de baixo, né, é o verbo não somente haver, haver, né? A pronúncia aqui tem um azinho a mais. Às vezes a gente usa até errado essa aqui, ó. O que acontece? O haver de cima aqui, a mais ver, né, tem relação ao, tipo, tá relacionado a ter relação, diz respeito a algo, está relacionado a alguma coisa. Por exemplo, não tenho nada a ver com suas dívidas, né? Tipo, não tenho relação com as suas dívidas, não tem nada a ver, né? Não, isso não me diz respeito. Então, diz respeito a ou tem relação com. Já o haver, sabe quando você compra alguma coisa, aí você faz a devolução de um produto, só que aí a loja não pode te devolver o dinheiro. Você pode depois pegar alguma coisa. Aí você ficou com R$500 em haver, né? Ou a haver. É nesse sentido de ter a receber, ter a reaver um determinado valor. Tá? Então aqui esse a haver é a preposição a mais o verbo haver, né? Então aqui é no sentido de ter a receber. Tá? E claro, essa preposição a aqui, ela pode ser trocada por outra preposição. Eu posso trocar ela, por exemplo, pelo em, né? Tenho R$500 em haver naquela loja. Esse haver aqui, ó, tá? Em haver. Ou então, por exemplo, aí, ó, a Ariane ainda tem a ver 11 sacos de cal. A ver. Certo? E vamos lá para o nosso último caso, né, de dificuldades ortográficas, que é o demais separado e o demais junto. Demais. Demais.
Demais separado, advérbio de intensidade, né? Em excesso, muito. Em sua apresentação, o orador utilizou palavras demais na apresentação. Adorava o ator, achava ele, né? Achava-o demais. É esse demais. Peraí que eu escrevi errado aqui. Tá junto? Não, aqui tá junto. Peraí que eu troquei aqui. Tá trocado aqui, ó. O demais junto é o advérbio de intensidade, tá? Tá trocado, eu troquei só o título aí, ó. Demais junto, advérbio de intensidade, né? Em sua apresentação, o orador utilizou palavras demais, em excesso, ideia de excesso. Adorava o ator, achava-o demais, né? Tipo assim, um ator muito bom, tá? Então é o demais junto. Aqui advérbio de intensidade. Além disso, né, esse demais junto, ele equivale a um pronome indefinido. Por exemplo, assim, ó, quem não terminou a prova, me acompanhe até a diretoria, que nós terminaremos lá. Os demais estão liberados. É esse demais aqui, ó, junto, tá certo? No sentido de os outros, os restantes. Beleza? Já o demais separado, né, ele indica quantidade. Ele é uma locução adjetiva e indica quantidade, tá? Ele é o oposto de menos. Aqui eu tenho o adjetivo que indica quantidade. E aí, cuidado. Aqui eu tenho ele como advérbio. Advérbio modifica verbo, adjetivo ou advérbio, ou outro advérbio, certo? Por exemplo, acordei cedo demais. É aqui, ó, o cedo está sendo modificado pelo advérbio demais, tá? A intensidade do tempo ali. Já o adjetivo, ele acompanha substantivo, né? Ele modifica um substantivo, em alguns casos pronomes substantivos, tá? Então, vão ter casos que às vezes a gente, que olha só, que é quantidade e que é intensidade. São coisas similares. Vão ter casos que a gente vai pensar assim, ó, não, mas os dois estão indicando quantidade, tipo, João tem carros demais, né? Tipo, será que é intensidade? Na verdade, demais está dizendo respeito a carros, quantidade de carros. Carros é substantivo, então quem modifica o substantivo é adjetivo. Advérbio não modifica substantivo. Jamais. É adjetivo, verbo ou advérbio, certo? Então a gente olhando essa modificação, a gente consegue diferenciar qual dos dois a gente tem, beleza? Bom, pessoal, quanto às dificuldades ortográficas, né, a gente tem esses casos principais, tá? As palavras que podem gerar um pouquinho de dúvida aí quanto à escrita, mas o nosso assunto de ortografia ainda não acabou.